Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, irmãos. Como nós anunciamos ontem, em preparação a nós vamos meditar num tópico com relação ao dia do Senhor, irmãos. O tema era, e em parte ainda vai ser, o dia do Senhor, o culto e o nosso deleite em Deus. E nós abordaremos também o texto que nós lemos no início do nosso estudo, Isaías 58. Porém, irmãos, considerando o tamanho que terminou ficando o estudo, eu achei por bem nós vermos apenas a primeira parte, que é o dia do Senhor, a sua inseparabilidade do culto, e porque nós, presbiterianos, não celebramos outros dias santos além desse. Então, apenas a primeira parte, e aí nessa semana, na reunião de oração, nós veremos a segunda parte, aqueles que puderem participar. Tá bom, irmãos? Então, vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 1, versículo 3, assim, igreja. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, em mais um tempo de meditação na sua palavra. Queridos, o texto de Gênesis 2 é exatamente o final da descrição da obra criadora do Senhor. Deus, quando ele criou a obra, quando ele fez a sua obra de criação, no espaço de 6 dias, pela palavra do seu poder e tudo muito bom, no 7º, nos é descrito que ele fez 3 coisas. Primeiro, ele descansou, versículo 2, havendo terminado no 7º dia toda a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Depois, versículo 3, abençoou Deus o 7º dia, então ele abençoou. E por último, ele santificou. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou, e essas coisas estão intimamente ligadas uma à outra. A primeira pergunta que surge, então, irmãos, Deus ele precisa descansar? A primeira coisa que é dita no texto que ele fez, e a pergunta é, Deus precisa descansar? A resposta é não, irmãos. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 17, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, o Pai e ele trabalham até hoje, né? Salmo 121, que nós cantamos e memorizamos e consolamos o nosso coração com esse salmo, é dito que o nosso Senhor, que é o guarda de Israel, não dorme nem dormita, ele não precisa descansar. O descanso é algo inerente de criaturas limitadas, e Deus é ilimitado, ele é infinito. Porém, irmãos, a sua ação de descansar sem necessitar descansar, buscava revelar a nós uma verdade fundamental para nos ensinar por meio do exemplo. Ele nos ensinar por meio do exemplo. Esse 7º dia, irmãos, e às vezes eu vou me referir ao Shabat, né? Essa expressão em hebraico é de onde vem, significa descanso. Então, Shabat é o descanso do Senhor. Então, nesse 7º dia, ele foi tratado de uma forma diferente dos demais, dos outros 6 dias, para imprimir em nós a mesma visão. Deus tratou ele de uma forma diferente para imprimir em nós essa convicção de que nós deveríamos tratá-lo de uma forma diferente. Em Gênesis, irmãos, não há um relato explícito de uma ordem para que o homem fizesse o mesmo. Porém, lá em Êxodo, vamos para Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Veja, nós temos aqui o Shabat, um dia de descanso sendo estabelecido na criação, não é na lei mosaica, não é na lei cerimonial de Israel, não é na lei civil de Israel, é na criação. E aquilo que foi estabelecido na criação, como o casamento o foi, como o trabalho o foi, trabalho, casamento e Shabat, agora no 4º mandamento, na lei moral, que não é a lei cerimonial de Israel, que era momentânea para a antiga aliança, ele é repetido, dando mais ainda um peso moral esse dia, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou.
Por isso, o Senhor abençoou o dia de Shabat, o dia de sábado, e o santificou. Então, veja, irmãos, em Gênesis não é posto afirmativamente, né, a ordenança da obediência, né, embora os homens passaram a fazer isso, porém, em Êxodo capítulo 20, na lei moral, explicitamente o Senhor, usando a base da sua ação, traz um ordenamento moral claro. Nós devemos fazer o mesmo que Deus fez nesse dia. Devemos imitar a Deus como filhos imitam o seu pai. Ele descansou, nós descansamos. A pergunta, então, irmãos, é por que Deus separou um dia em 7 para ser tratado de uma forma diferenciada? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que Deus separou um dia em 7 para ser tratado de uma forma diferenciada? O que significa que ele abençoou, que ele descansou, que ele abençoou e que ele santificou? Primeiro, irmãos, o texto diz que Deus descansou, certo? Como nós vimos, Deus ele não precisa descansar, não há uma necessidade em Deus. Mas a linguagem, como foi falado, irmãos, envolve ensino, envolve revelação. Deus se revela por palavra falada e pelos seus atos reveladores. E aqui ele fez a mesma coisa, irmãos. Ele nos ensinou que ao descansar, ele nos ensinou que nós deveríamos descansar nele. O descanso dele envolve um deleite na sua criação, que é o que Isaías 58, que nós viríamos hoje e vamos deixar para ver na terça-feira, enfatiza com grande característica, com grande veemência. O Shabat era uma ilustração do pacto de obras. Esse é um dos porquês, irmãos, do Shabat ter sido estabelecido na criação. O que era o pacto de obras? No pacto que Deus firmou com o homem deveria obedecer primeiro e então entrar no descanso do Senhor. Então receber a benevolência do Senhor. Assim como o Senhor criou e depois descansou. O Senhor trabalhou e depois descansou. O pacto de obras era a mesma coisa. O homem caminharia em obediência primeiro e então nós entraríamos no descanso do Senhor. Primeiro o trabalho e obediência, depois o descanso. Porém, irmãos, não é um descanso ocioso, mas um descanso operoso. É um descanso de um tipo de trabalho que vai ser substituído por um outro trabalho. É por isso que quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala em João 5,17, que meu Pai trabalha até hoje, não há uma contradição com o texto de Gênesis 2 que diz que Deus descansou no último dia. Porque, enfaticamente, Gênesis 2 diz que ele descansou da obra que fizera, finalzinho do versículo 3, como Criador. Só que ele continuou a sua obra de providência, ele continuou a sua obra posterior de redenção. Portanto, irmãos, o descanso aqui não é ociosidade, mas atividade em uma outra obra de outra natureza, de uma natureza diferente daquela que foi feita nos 6 dias ordinários. Como Gerardo Voss, um teólogo bíblico, Oi, som, teste. Voltou, irmãos? Passa aí, Silton, para ver se voltou.
Pronto. Então vamos seguir, irmãos, nosso estudo. Faz parte de lidar com tecnologia. Então, primeiro, irmãos, nós vimos que Deus ele descansou nesse dia. Então vem a segunda obra que é dito, a segunda ação de Deus nesse dia é Deus abençoou esse dia. E a bênção do Senhor, irmãos, especialmente Gênesis 1 e 2, que fala muito da bênção do Senhor, ela significa o favor especial de Deus sobre aquilo que ele está abençoando e uma capacitação para fazer aquilo que ele requer que seja feito. Por exemplo, em Gênesis 1, 22, é dito que e Deus os abençoou, dizendo, os animais, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, Deus abençoa os animais. E é repetido isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus ele cria o homem e a mulher e os abençoa, dizendo a mesma coisa, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E então, há uma outra coisa acrescentada peculiar à vocação do homem, que era o mandato cultural. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, etc. Deus abençoa o homem, mostrando o seu favor sobre aquilo que ele está requerendo, sobre o homem, e capacitando para cumprir aquilo que ele está requerendo, irmãos. Então, a bênção do Senhor mostra o seu favor e a sua capacitação para que as suas criaturas façam aquilo que deve ser feito. Aqui, irmãos, o sétimo dia, o Shabat, o sétimo dia, né, o Shabat, ele foi o objeto da bênção do Senhor. Ele abençoou os animais, ele abençoou o homem, e a terceira coisa que acredito que ele abençoou é o Shabat, é o sétimo dia. Ao abençoar o Shabat, irmãos, o Senhor mostra o seu favor especial para com ele. O Senhor mostra aos homens que há uma bênção reservada nesse dia. Ele quer nos ensinar, irmãos, o deleite e nesse dia nos capacitar para desfrutarmos dessa bênção. Em outras palavras, irmãos, há uma bênção de Deus sobre o Shabat do Senhor. É isso que ele queria ensinar para nós. A terceira coisa, então, irmãos, é que Deus ele santificou. E santificar algo, irmãos, na Escritura Sagrada, especialmente na linguagem hebraica, é separar aquilo para um uso especial, um uso diferenciado, um uso diferente do ordinário. Então, quando nós abençoamos e consagramos, consagração e santificação são correspondentes. Por exemplo, o pão na ceia, nós estamos separando do uso comum e vulgar na nossa mesa, na nossa alimentação, no nosso lanche, para um uso santificado, para a mesa do Senhor. Então, é isso que o Senhor faz quando ele santifica o Shabat. Ele está separando o Shabat dos outros 6 para um uso santificado. E que uso é esse, irmãos? É o que nós veremos no decorrer do nosso estudo. Porém, uma coisa já está posta aqui, irmãos. Veja, fazer uso desse dia, como Deus diz que ele tem de ser usado, é santificar esse dia. Deus santificou, separando-o para ser usado de uma forma especial. Usar de uma forma especial é santificar esse dia. Não fazer o que Deus requer nesse dia, irmãos, é profanar esse dia. Essa é a linguagem da Escritura Sagrada, irmãos, em toda ela. Deus nos ensinou, então, queridos, que nós devemos ver o Shabat de uma forma diferente dos outros dias. Um dia santo e abençoado, um dia de santo e abençoado descanso, um dia de deleite, um dia para ser vivido de uma forma especial, para gozar de uma bênção especial. Ao descansar e abençoar, irmãos, o Shabat, Deus ensinou que ele foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat, como nosso Senhor Jesus Cristo diz. E ao descansar e santificar o Shabat, Deus ensinou que ele foi feito para a honra dele. Então, ele fez o Shabat para benefício do homem, ele descansou para que o homem descansasse, e o abençoou para que o homem gozasse da bênção que ele colocou sobre esse dia. E ao descansar e santificar, ele mostrou que esse Shabat também é para sua honra, é para algo voltado para ele. O sábado, irmãos, o Shabat, melhor dizendo, foi dado visando o nosso benefício e a glória de Deus. O Shabat, irmãos, não é uma lei que tolhe algo bom, que é um fardo que nos tira a liberdade de desfrutarmos coisas melhores no Shabat. Não, irmãos, como nenhuma lei do Senhor é.
Pensar dessa forma com qualquer lei do Senhor, irmãos, é pensar exatamente como os ímpios que nós vimos no Salmo 2, que vem a lei do Senhor como laços e algemas que devem ser rompidos e jogados fora. Não, nenhuma lei do Senhor é para nos tolir alegria, tolir liberdade. Antes, irmãos, é para nos fazer o bem e para que ele seja glorificado. Hoje, irmãos, nós não veremos o aspecto do descanso, né? Quais são as minúcias disso na palavra de Deus, quais são as implicações, etc. Né? Nós já vimos isso em outras ocasiões, vamos voltar em outra oportunidade, se Deus quiser, mas nós veremos hoje especificamente a relação desse dia com a santificação, né? A relação desse dia com o culto, como é que ele é santificado. Por isso, irmãos, voltemos para Êxodo 20, se você voltou comigo para Gênesis 2, Êxodo 20, versículo 8. Veja, irmãos, lembra-te do dia de sábado, lembra-te do Shabat para o santificar. Interessante, irmãos, que o mandamento ele começa com um lembra-te, né? Não é simplesmente santifica o Shabat, mas lembra-te do dia de sábado, porque é exatamente uma inclinação do nosso coração esquecer esse dia, desprezar esse dia. E a entrada do mandamento, irmãos, enfatiza exatamente a ação de santificar. Depois é que ele vai falar do descanso. Depois ele vai lembrar da bênção do Senhor. Ele começa, então, com a ordenança. É santificar esse dia. E aqui, irmãos, nós vamos ver que a santificação do Senhor está ligado a algo muito peculiar, muito específico para a igreja, irmãos. A entrada do mandamento é esse, santificar o Shabat do Senhor. Nós já vimos, irmãos, que Deus ter santificado esse dia significa que Deus o separou de um uso diferente do uso ordinário e do uso que nós fazemos dos outros 6 dias. Claramente aqui, irmãos, a santificação em Êxodo, nos 10 mandamentos, ela envolve 2 aspectos. Um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto negativo é não trabalharás. Veja, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiros das tuas portas para dentro. Então, o primeiro ponto da santificação é a cessação dos trabalhos ordinários. Deus deu 6 dias no ordenamento da semana para nós fazermos toda a nossa obra, os nossos trabalhos ordinários para o nosso sustento, o nosso lazer, o nosso deleite na criação, e pediu para ser separado e santificado para ele. Essa santificação vai começar, o aspecto negativo é não trabalhar. Porém, irmãos, como foi falado, não é um ócio, é simplesmente não trabalhar e não fazer nada, levantar as pernas para cima e ficar balançando uma rede bebendo água de coco, não é isso. Paramos um tipo de trabalho para nos dedicarmos a outro trabalho. Praticar esse outro trabalho, irmãos, é exatamente o aspecto específico, ou melhor, o aspecto positivo dessa santificação. E que trabalho é esse, irmãos, finalmente? Venha comigo, por favor, para Levítico, capítulo 23. Levítico 23, versículo 1 e versículo 3. Aqui, irmãos, aqui, efetivamente, nós temos uma aplicação da lei moral à lei cerimonial de Israel, dos judeus, que não é mais válida para o povo de Deus na nova aliança, para a igreja, ou Israel na nova aliança. Porém, irmãos, ao fazer esse uso de uma lei moral, o Senhor nos mostra exatamente qual é o tipo de trabalho que vai ser preenchido no lugar dos trabalhos ordinários, né? Aquilo que é feito aqui, por mais que a estrutura seja cerimonial, mas a essência não é. A essência envolve algo espiritual perpétuo. Veja o que vai ser falado. E disse o Senhor Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então, é nesse sentido que é lei cerimonial. São as festas fixas de Israel que não são mais válidas para a igreja na nova aliança. Porém, veja o princípio. Versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o Shabat, o sábado de descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Agora veja, versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. E aí todo o capítulo vai falar sobre
as festas fixas e as santas convocações. O que eram essas festas fixas e as santas convocações, irmãos? Elas envolviam exatamente preenchendo o calendário judaico as expressões culticas do povo de Deus ao Senhor. O Shabat foi separado, e nós vamos ver isso, que primariamente é usado no capítulo 23 de Levítico, o Shabat como a ocasião em que o povo ia se reunir para adorar o Senhor por meio de sacrifícios, por meio de todas as regulações das festas, etc. O Shabat era cessado o trabalho ordinário, cessado o trabalho na colheita, cessado o trabalho com as ovelhas, com os bois, para se dedicar ao culto ao Senhor. Ao culto ao Senhor. O Shabat, irmãos, deveria ser usado para santa convocação de todo o povo para a assembleia solene em atos religiosos em Israel. É por isso que a expressãozinha que é usada, irmãos, no início de cada culto é santa convocação. É o Senhor chamando o povo. Mas não é um convite que você pode negar, é uma convocação santa. O Shabat, irmãos, era o dia do culto ao Senhor. Foi separado para isso. O Shabat e o culto público ao Senhor, irmãos, foram unidos de tal forma que a principal forma de santificar esse dia é se dedicando ao serviço cultico ao Senhor, pública e privadamente, irmãos. Não ter o culto no Shabat, irmãos, não ter o culto no Shabat é um grande empecilho para a santificação desse dia, porque foi um amarrado ao outro de uma forma inseparável. Assim, irmãos, veja, nos 10 mandamentos, né, os 4 primeiros, é sabido isso da igreja, os 4 primeiros dizem respeito à nossa relação direta com o Senhor e os 6 últimos ao nosso relacionamento com o próximo. Então veja que os 4 primeiros, e especialmente esses 4 que são direcionados ao Senhor, eles tratam da adoração ao Senhor. Veja, primeiro mandamento, a quem devemos adorar? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, como devemos adorar no aspecto externo? Não farás imagem de Deus. Terceiro mandamento, como nós devemos adorar no aspecto interno? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, quando nós devemos adorar? No Shabat do Senhor. Percebe, irmãos, a sabedoria do nosso Deus? Deus se importa tanto com a sua adoração, com o seu culto, que ele ordenou todas as coisas para que ela fosse mantida perpetuamente sobre a face da terra, para que ele nunca fosse tirado de entre os homens. Um dia foi unido ao seu culto, para que os homens sempre saibam, Deus está chamando os homens a adorá-lo. Deus está chamando especialmente a sua igreja a adorá-lo, para que o seu culto não seja extirpado da terra, queridos. Refletiremos, irmãos, a importância que Deus dá a essas coisas ao tratarmos ela com igual importância. Deus importa-se com o seu culto, irmãos. E a tal ponto que os 10 mandamentos, de tantas outras implicações que a lei do Senhor traz nesses 4 primeiros mandamentos, mas uma delas é todos ligados ao seu culto. Ele se importa com isso. E nós refletiremos a importância disso, irmãos, em nós, quando nós reagimos como Deus quer que nós reajamos. E um dos critérios, irmãos, para se averiguar objetivamente a importância do culto numa sociedade, numa igreja local, em uma família e no teu coração, é a importância que alguém dá para o dia do Senhor. A importância que alguém dá para o dia do Senhor. A importância que damos a esse dia, irmãos, revela a importância que damos ao culto e, consequentemente, a importância que damos ao Senhor. Uma coisa está entrelaçada à outra, irmãos. Não há como separar. Não há como separar. Aqui, queridos, entramos num outro ponto que diz respeito à mudança do dia, né? Porque essa é uma questão importante. O tempo todo eu estou falando Shabat, né, deliberadamente, para não haver confusão na igreja, mas efetivamente até aqui, irmãos, o que nós temos falado envolvia o último dia da semana, o nosso sábado, né, o que nós chamamos de sábado hoje, o último dia da semana. Porém, irmãos, esse ponto importante diz respeito à mudança do Shabat do 7º dia para o 1º da semana. E aí mudou-se o dia, mas não mudou o princípio moral e cultico por trás dessa ordem, irmãos. O que nós vamos investigar agora é como e por que se deu essa mudança, para que nós entendamos o que nós estamos vivendo hoje, né? Tudo isso aqui, irmãos, é para fortalecer o nosso coração nessa verdade, instruir aqueles que estão chegando na igreja, que ainda não haviam ouvido alguma
a instrução sobre isso e aplicar a coisas que nós estamos vivendo hoje no nosso contexto civil. Como e por que se deu a mudança desse dia, irmãos? Eu havia dito, querido, que um dos porquês do Shabat ser o último dia da semana estava ligado ao contexto pactual em que o Shabat foi estabelecido na criação. O contexto pactual do Shabat foi o pacto de obras. Trabalhe, obedeça, e então só depois disso você entra no meu descanso. Porém, irmãos, com a quebra do pacto de obras, Deus firmou um novo pacto, o pacto da graça. Agora, o princípio não é mais obedeça para entrar no meu descanso. Obedeça e então você vai entrar no meu descanso. Agora, o princípio é entre no meu descanso e então você vai ser capacitado para obedecer. Entre no meu descanso e então você vai ser capaz de trabalhar, de obedecer. Porém, irmãos, essa mudança, embora o pacto de obras tenha sido firmado em Gênesis 3,15, a mudança efetiva não ocorreu ali naquela ocasião. Porém, mesmo assim, mesmo a mudança não ter ocorrido imediatamente, ainda na antiga aliança do Pacto da Graça, Deus deu vários indicativos que apontavam para a mudança desse dia, com base em outro princípio. Veja, por favor, querido, Deuteronômio capítulo 5. Êxodo capítulo 20 é a entrega formal, em termos de pacto, da lei moral. A lei moral não foi criada e inventada em Êxodo 20, certo, irmãos? Alguns têm afirmado isso no meio das igrejas evangélicas. Isso é um equívoco. A lei moral não surgiu ali. A lei moral, ela é perpétua. Ela reflete o caráter santo do Senhor. Ela é a moral absoluta. Mas ela foi entregue em termos de uma aliança entre o povo de Israel e o Senhor. Mas é a lei moral para a igreja e para o homem, para a humanidade. Em Êxodo 20 isso é feito, é entregue. Em Deuteronômio 5, os 10 mandamentos são repetidos agora em um outro contexto. Êxodo 20, quem recebe aqueles 10 mandamentos é o povo de Israel que saiu do Egito. Em Deuteronômio 5, todo aquele povo que saiu do Egito havia morrido e apenas os filhos daquela geração estavam vivos e estavam prestes a entrar na Terra Prometida, estavam às margens do Rio Jordão. E Moisés estava prestes a morrer. Deus já havia dito que ele não entraria na Terra Prometida. Então, Moisés, ele relembra ao povo de Israel uma série de ordenanças do Senhor, reinterpreta corretamente a história de Israel até ali e lembra-os da lei dos 10 mandamentos. É por isso que o nome do livro é Deuteronômio, em grego, né? Isso vem da Septuaginta. Deuteronômio significa segunda lei. Não é que Deus estava dando uma nova lei, mas era uma repetição das leis do Senhor e da história de Israel interpretada à luz do que o Senhor queria que eles entendessem. E aí vem Deuteronômio capítulo 5, irmãos. Veja o versículo 12 a 15, quando o quarto mandamento é repetido aqui, está nesses versículos, né? Veja, por favor. Versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque, veja só, em Êxodo 20, o Senhor fala basicamente a mesma coisa que está posta aqui, alguns acréscimos, algumas mudanças de expressões, como lembra-te do dia de sábado, agora guarda o dia de sábado, né? A mesma coisa. Só que lá em Êxodo 20, ele fundamenta a obediência do 7º dia, da guarda do Shabat, da santificação do Shabat porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra e no 7º descansou. Agora veja onde o Senhor vai fundamentar agora a obediência, irmãos, do 4º mandamento. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, como legislador, ele muda o princípio razão ou o ato base dele na obediência desse mandamento.
Não é mais a criação ou o contexto pactual do pacto de obras, mas é o novo pacto, é o contexto da redenção. O Senhor não mudou efetivamente o dia, mas já mudou a base, dando os indicativos do que seria efetivamente concretizado, irmãos. No mesmo capítulo, queridos, no mesmo capítulo que nos mostra que o sétimo dia, sendo usado para santa convocação e assembleia solene, vamos lá para Levítico novamente, Levítico, capítulo 23, novamente. O mesmo capítulo, irmãos, que nos mostra que o Shabat, sétimo dia, foi usado para a santa convocação, curiosamente, entre aspas, nos mostra que um outro dia foi ordenado, estava sendo usado pelo Senhor para também ser usado nas santas convocações. E isso é curioso, irmãos. Eu falei curiosamente, entre aspas, porque o Senhor estabeleceu o sétimo dia para isso, mas em algumas ocasiões ele requeria também o primeiro dia da semana. Veja, versículo 4 e 7. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que o proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Começa no Shabat. E aí no primeiro dia seguinte, o primeiro dia da semana, após o Shabat, eles iriam fazer o ato que o Senhor estava requerendo dele. Agora veja o versículo 33 e 39. Disse mais o Senhor com relação às festas de tabernáculos. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º, tereis santa convocação. E, novamente, veja o versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Veja que curioso, irmãos. A base da antiga aliança era o Shabat como o sétimo dia. O sábado, o nosso sábado, que nós chamamos de sábado. Mas já na antiga aliança, o Senhor introduziu a prática no meio da igreja de que o primeiro dia, em algumas poucas festas, seria incluso nessa santificação. E aqui, irmãos, o Senhor foi dando indicativos ainda na antiga aliança das mudanças da base e da prática da igreja. Assim, irmãos, quando Cristo se manifesta e executa a obra de redenção, aquilo para o qual apontava a saída do Egito. A saída do Egito não era um fim em si mesmo. A libertação do Senhor, do povo de Israel da escravidão, apontava para a efetiva e derradeira libertação da igreja, do Israel do Senhor, da escravidão. Ele morre na sexta, repousa o último Shabat como sendo o último dia da semana, o sábado, no túmulo, e ressuscita no primeiro dia da semana. O dia da redenção, o dia do estabelecimento do nosso descanso em Deus é posto agora no primeiro dia da semana. O Senhor trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. O nosso Senhor operou toda a obra da redenção e ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele concluiu a sua obra de redenção. Veja, por favor, João capítulo 20, por favor, venha comigo. Para João capítulo 20. Quando foi que Jesus ressuscitou? Versículo 20, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, o nosso domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, etc. Os irmãos já sabem a narrativa. Glória ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Agora perceba algo interessante, irmãos, ainda em João. Todos os encontros relatados de Cristo ressurreto com os seus discípulos se deu quando? No primeiro dia da semana. Veja, por favor, o versículo 19, que é quando, no dia da ressurreição, no efetivo dia da ressurreição, quando Cristo ressuscitou, ele aparece às mulheres. E então, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Ainda no primeiro dia da semana, Jesus apareceu aos discípulos, tem a conversa, inclusive a conhecida conversa com Tomé da sua incredulidade. E então veja o versículo 26. Passados 8 dias, ou seja, passou-se uma semana mais um, o domingo novamente, o primeiro dia da semana, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então, na primeira aparição, Tomé não estava com ele, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, efetivamente, histórico. Aí, passa-se uma semana, novamente, no primeiro dia da semana, Jesus aparece aos seus discípulos e Tomé agora estando com eles, Jesus se dirige a eles, irmãos. O dia, queridos, veja, as aparições de Cristo relatadas nos evangelhos ocorreu, passou, e quando é destacado, o dia é no primeiro dia da semana. O dia, irmãos, venha comigo para Atos capítulo 2, o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou o seu Espírito e derramou em abundância sobre a sua igreja, foi quando? Foi no primeiro dia da semana. Versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E aí os irmãos já sabem o restante da narrativa. Qual era o dia de Pentecostes, irmãos? O dia de Pentecostes tem esse nome Pentecostes, o penta vem de 5, né, especificamente apontando para 50 dias. O Pentecostes era exatamente 7 sábados contados, 49 dias contados, contando por 7 sábados, desde a Páscoa, e o primeiro dia subsequente ao último sábado era o dia de Pentecostes. Então, era 49 dias, 7 sábados, e o primeiro dia após o sábado era o dia de Pentecostes. Qual é o primeiro dia após o sábado? O primeiro dia da semana, é o que nós é o que nós chamamos de domingo. Cristo ressuscita no primeiro dia. Cristo aparece aos discípulos sempre no primeiro dia. Cristo derrama o seu Espírito sobre a igreja no primeiro dia da semana. E aí, irmãos, a igreja, a partir de então, se reúne para culto no primeiro dia da semana. Veja, por favor, ainda em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 7. O apóstolo Paulo entrou ali, pregando o evangelho ali com aquela igreja, né? Cultuando com aquela igreja. Veja o que é dito. Atos 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Veja, irmãos, eles estavam reunidos com o fim de partir o pão, a ceia do Senhor. Quando? Quando é que eles se reuniram para isso? Quando é que o apóstolo Paulo pregou a palavra publicamente para aquela igreja? No primeiro dia da semana. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, por favor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. O apóstolo Paulo, dando orientações com relação ao recolhimento das ofertas, ele diz, versículo 1 e o 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não faça coletas quando eu chegar. No primeiro dia da semana deveria haver esse ajuntamento. Por quê? Porque era quando a igreja se reunir. E então, irmãos, a igreja passou a fazer isso, entendendo o princípio revelacional, até que finalmente abra Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Esse dia é mencionado no Novo Testamento com a linguagem que foi mencionada em Isaías 58. O Shabat do Senhor, o dia santo do Senhor. Veja como é que Apocalipse, como é que João se refere ao dia em que ele recebeu a revelação de Apocalipse. Versículo 10, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim a grande voz como de trombeta. Quando foi que ele achou-se em espírito no dia do Senhor? Ele estava preso em Patmos, e foi no dia do Senhor que ele recebeu. Há mais 2 outros textos, irmãos, no Novo Testamento, porém, por eles serem polêmicos, né, são indevidamente usados contra o Shabat na Nova Aliança, contra um dia que deve ser santificado. Pelo tempo, nós não trataremos aqui, né? Em outra ocasião, nós voltaremos a ele sem dúvida.
Agora, irmãos, esse é o princípio da mudança. Assim como quando Deus terminou a sua obra de criação, ele descansou e esse dia foi estabelecido como Shabat. Assim também, quando Cristo terminou a sua obra de redenção, esse dia foi estabelecido como o novo Shabat. Assim como na antiga aliança, todo o Shabat, o último dia da semana, celebrava-se a criação, assim também na nova aliança, todos os Shabats, o primeiro dia da semana, celebra-se a redenção. As bases foram postas lá atrás. Deus, irmãos, é o legislador da sua lei. E ele pode mudar as bases. Ele não mudou a lei. Ele mudou as bases de motivação para justificar a sua expressão moral a nós. Todas as bases, irmãos, pode perceber. Todas as bases das suas ordenanças. E continuou sendo, apesar da mudança das bases aqui, elas são fundamentadas em quem ele é e no que ele faz. Num primeiro momento, ele estabeleceu a base do Shabat na sua obra de criação. E então, no segundo momento, ele estabeleceu a base do Shabat em uma obra maior do que a criação, a redenção. Agora a igreja se volta para essa obra, para celebrar essa obra. Assim, irmãos, a igreja entendeu que o primeiro dia da semana era o Shabat da nova aliança. Não referindo-se à criação simplesmente, mas à redenção. E aí você pega os escritos dos pais apostólicos, alguns vão falar assim, isso foi Constantino que botou o domingo como... Não, amado, não foi Constantino. Pega os pais apostólicos do segundo século, os pais da igreja do terceiro e do quarto século, muito antes de Constantino. Todos eles afirmam exatamente isso. Eu estou apelando para os pais apostólicos porque eles foram os discípulos imediatos dos apóstolos. Eles descrevem exatamente isso. A igreja cultuando um domingo como o dia do Senhor. Portanto, irmãos, tudo o que é falado sobre o aspecto moral do Shabat da antiga aliança, no caso como o sétimo dia, é transferido para o Shabat da nova aliança, agora como o primeiro dia da semana. Por isso que nós podemos chamar do sábado cristão, o dia do Senhor, ou o domingo. E domingo, irmãos, do latim vem exatamente isso, é o dia do Senhor. Esse significa a palavra domingo em latim, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Com isso, irmãos, nós temos 3 aplicações aqui. A primeira, queridos, diz respeito à sondagem do nosso coração. Ora, irmãos, se o Senhor uniu inseparavelmente o dia do Senhor ao seu culto, se ele teve o cuidado para o nosso benefício e antes para a sua própria glória de separar, estabelecer um dia que deve ser cessados os nossos trabalhos, cessados os nossos lazeres para nós nos dedicarmos a Ele, Ele nos dá 7 e pede 1 para si, para nós nos dedicar. Não é que nos outros dias nós não vivemos para o Senhor, irmãos, não é isso. Todos os dias são vividos para o Senhor, né? Algumas pessoas vão se levantar contra o dia do Senhor dessa forma. Todo dia nós vivemos para o Senhor. É claro que você tem que viver todos os dias para o Senhor. O ponto não é esse. O ponto é que Ele fez um destaque importante nesse para que o tipo de trabalho por meio do qual você vive, para ele seja diferente. É um trabalho cultico. Se assim o é, irmãos, a pergunta é, você tem valorizado o dia do Senhor e o seu culto? Você tem valorizado dedicar-se a Ele? Qual nível de importância você dá ao dia do Senhor, ao Shabat dele? Você tem crido no que a Escritura diz sobre isso? E no que nós professamos, irmãos? Ou quando é falado sobre esse dia, entra por aqui e sai por aqui. No seu coração ainda continua a obstinação por seus prazeres, porque você quer usar o dia do Senhor não como pertencendo ao Senhor, mas como o teu dia. Não é à toa, irmãos, que o nome do dia do Senhor, em inglês, Lord's Day, é dia do Senhor, agora é chamado de Sunday, o dia do sol. Os homens suprimiram exatamente o dia que era dedicado para o Senhor, para servir a si mesmos. Mas a igreja de Cristo não deve fazer isso, irmãos. A igreja de Cristo ama o seu Senhor, valoriza o seu Senhor. E se ela ama e valoriza o seu Senhor, ela vai amar e valorizar o dia do Senhor e o seu culto. Um está inseparável do outro. Ainda, irmãos, a segunda aplicação diz respeito à nossa fé e à nossa prática. E aqui, irmãos, nós já estamos caminhando com a igreja, já vai para 2 anos e meio, né? Eu creio que sempre esse tópico foi tratado sempre de uma forma um pouco mais tangencial. Agora nós vamos entrar mais fundo nessa questão, queridos, porque ela é importante ser falado, né?
O único dia, irmãos, o único dia santo para o cristão reformado, e que deve ser o santo e o santificado, o guardado, o celebrado, o rememorado, é o dia do Senhor. Nenhum outro dia, irmãos, o Senhor ordenou sob o Novo Testamento, nenhum outro dia o Senhor ordenou consagração, santificação, comemoração, memorandos públicos ou comunitários. O Senhor ordenou nenhum outro dia, irmãos, além desse, na Nova Aliança. Veja, irmãos, se aceitarmos, veja quão sério é isso, queridos, se aceitarmos 1 ou 2 dias sob a aparência de uma piedade, sem nenhuma ordenança da parte do Senhor, nós não podemos nos queixar de 363 outros dias que sejam postos como santos. Irmãos, foi exatamente isso que a igreja de Roma fez. Começando lá atrás, no século III e IV, abraçando datas judaicas de festas cerimoniais que estavam ligadas à lei cerimonial de Israel, que foram feitas para serem momentâneas, para conduzir a igreja até Cristo. O Shabat do Senhor, não. O Shabat do Senhor é criacional, moral e continua sendo nova aliança. Mas todas as outras cerimônias judaicas, todas as outras festas e dias fixos, era para ser da antiga aliança somente. E o que a igreja de Roma fez? Começando abraçando essas datas judaicas para rememorar eventos cristãos, colocou sobre essas datas um caráter de santidade e devoção. Depois, ela começou a atrelar eventos pagãos, datas pagãs, a falsos deuses, aos eventos cristãos, para que houvesse uma cristianização dos pagãos, sem haver verdadeira conversão. Então, irmãos, sem o freio inicial da ordenança do Senhor, que nos coloca o limite do que nós vamos fazer, praticamente, irmãos, o ano todo é cheio de dias santos que não foram ordenados. Se você aceita 1 ou 2 judaizações e paganizações por uma possível piedade, não terá critério para negar os demais. Todos são construídos sobre a mesma base. Sobre a mesma base. O Senhor não ordenou. Qual é a base que eles falam? Mas o Senhor também não proibiu. Mas não é assim que nós caminhamos com relação ao culto e à igreja do Senhor. Nós caminhamos conforme ele diz que tem que ser, irmãos. Porém, queridos, no caso bíblico reformado, do crente bíblico reformado, cremos que é todo e em cada dia do Senhor. Por exemplo, que nós celebramos o nascimento de Cristo. Nós não precisamos de um dia no ano para que isso seja feito, como se de fato ele tivesse nascido esse dia. Todo dia do Senhor nós estamos celebrando a redenção. E o que é que envolve a redenção, irmãos? Não há redenção se Cristo não rompesse na história e encarnasse. Todo e em cada dia do Senhor nós celebramos por sua vida perfeita. Nós celebramos a sua morte, nós celebramos a ressurreição. Nós não precisamos cristianizar uma festa judaica que foi apenas e tão somente para a antiga aliança, irmãos. É todo e em cada dia do Senhor, queridos, que nós revivemos o derramar do Espírito em Pentecostes. Lembra o que o autor aos Hebreus diz? Que é exatamente no culto que nós experimentamos as primícias da eternidade, que nós experimentamos os dons do Espírito em cada dia do Senhor, em cada culto, irmãos. Não há nenhum indicativo, nem ordenança de um dia ou dias que tenham de ser anualmente separados para tal. Volto a dizer, irmãos, aceitar ser um claro fundamento da Escritura é como fazer uma rachadura em uma represa. Uma enxurrada, logo vai passar por ela. E é assim que começou na história da igreja, irmãos. Pequenos acréscimos com pequenas justificativas aparentemente lícitas e piedosas. Daqui a pouco chega no século XVI da Reforma Protestante e uma enxurrada de superstição de dias santos, fora os dias do Senhor. Novamente, irmãos, a nossa única Páscoa é a ceia do Senhor, no dia do Senhor. Não há um dia no ano que seja chamado de Páscoa cristã, irmãos. Não há mais uma festa da colheita a ser celebrada. Não há mais um cordeiro pascual a ser queimado. O nosso cordeiro foi sacrificado na última Páscoa. A sexta em que ele foi sacrificado foi a última Páscoa. Nós não celebramos mais aquela Páscoa. Nós celebramos a Páscoa do pão e do vinho, dia do Senhor após dia do Senhor, queridos.
tudo isso, queridos, Páscoa, festa da colheita, tabernáculo, tudo, festa dos tabernáculos, se cumpriu em Cristo. Eles apontavam para a estrutura da obra de Cristo, irmãos. Caminhar por essa trilha, queridos, por mais que você nunca tenha pensado nisso, caminhar por essa trilha é judaização, irmãos. Não importa o marabalismo de cristianização que seja feito. Não nos é ordenado, nem é lícito, sob risco de superstição e falsa piedade, porque a piedade que não é fundamentada na Escritura Sagrada é uma falsa piedade. De nós impormos isso sobre a Igreja de Cristo, a Nova Aliança. Alguns concílios fizeram isso na história da Igreja, mas fizeram, irmãos, de uma forma equivocada. Para muitos, queridos, isso é radicalismo, é insensibilidade ou desconsideração pela boa tradição. E eu coloco aqui entre aspas boas, irmãos, porque só é boa tradição aquilo que preserva o que a Escritura ordena e ensina. Como, por exemplo, a nossa confissão de fé de Westminster. Mas, na verdade, irmãos, isso não é radicalismo. Isso é o sola Escritura regulando a igreja, a sua prática. Isso é maturidade que se opõe a caminhar na trilha da infantilidade da antiga aliança. Isto é, o tempo da infância da igreja, quando ela precisava de todas aquelas estruturas, aquela estrutura externa, aquele negócio bem detalhado, coisas carnais, para conduzi-la até Cristo como um aio conduz um menor de idade. Eles precisavam, irmãos, de calendários litúrgicos anuais. Nós não mais precisamos, porque os calendários litúrgicos anuais apontavam para Cristo, irmãos. Se entendermos tudo isso, irmãos, não acharemos um absurdo não termos tais coisas. Não acharemos um golpe contra o cristianismo, não, irmãos. Nós veremos exatamente a simplicidade da nova aliança em estabelecer e manter apenas o dever moral de um dia na semana, regulando toda a nossa vida imaginária. A nossa vida e o imaginário dos nossos filhos, a nossa cultura vai ser construída dessa forma, irmãos. Dia do Senhor após dia do Senhor. Não fundamentaremos, irmãos, uma prática não ordenada sobre razão de utilidade de memorando. Ah, não, mas qual o problema? É para nos lembrarmos do verdadeiro sentido do verdadeiro sentido da. Não, irmãos, nem mesmo para os nossos filhos. Deixemos de preguiça e ensinemos a cada e todo raiar do sol, em cada dia do Senhor, em cada domingo. Ensinemos aos nossos filhos o que nós estamos fazendo ali. Ensinemos a ele que nós estamos comemorando o nascimento de Cristo, a morte dele, a ressurreição dele. Ensinemos a ele que aquele é o dia do Senhor, porque o nosso Senhor ressuscitou naquele dia. Ensinemos a eles que aquele é o dia da nossa celebração da redenção, da nossa libertação. E aí será irrisório acharmos que precisamos de dias inventados ou abraçarmos festas judaicas para isso, irmãos. Repitamos semanalmente e não haverá necessidade de manter o que não é ordenado. Se Deus não ordenou, irmãos, se Ele não falou para a sua igreja na nova aliança, celebrem a Páscoa que eu estabeleci na antiga aliança. Se Ele não ordenou, Ele sabe o que Ele faz, irmãos. Ele é mais sábio do que nós. E antes, queridos, Ele ordenou um meio semanal de se ter esses fins que nós buscamos. O problema, irmãos, é que nós desprezamos o que Ele fala e não fazemos o que deve ser feito. Então, nós achamos que precisamos de coisas vãs, inventadas e cheias de secretismos e tradicionalismos e queremos obter, então, um fim piedoso disso. Realmente é um fim piedoso. Quem se oporia a isso? Quem se oporia a termos ocasiões de pregar sobre Cristo? Mas, irmãos, essas ocasiões estão postas todo dia do Senhor. Em resumo, irmãos, nessa segunda aplicação, não temos e não devemos ter nem celebrar um calendário litúrgico anual, fruto de erro e de distorção na igreja no decorrer dos séculos. Calendário litúrgico anual, irmãos, é uma realidade da antiga aliança. Corresponde à infância da igreja, à infância de Israel. O único calendário litúrgico que temos é o semanal, o dia do Senhor, após dia do Senhor. E a nossa vida é ordenada em torno disso. A cada dia do Senhor, nós celebramos, rememoramos, anunciamos toda a obra do Senhor. Seu nascimento, a sua morte, a última Páscoa que deveria ser celebrada, a ceia do Senhor, então, é substituir isso e a sua ressurreição. A terceira e última aplicação, irmãos, dessas verdades que nós vimos sobre o dia do Senhor.
Diz respeito, irmãos, sobre o que nós temos vivido quanto aos cultos. Como essas verdades, irmãos, elas também fica claro o erro e o pecado de governos civis, irmãos. Com isso, nós acabamos de afirmar sobre a íntima relação do dia do Senhor com o culto, fica claro o erro e o pecado de governos civis. Nós já vimos, irmãos, em outra ocasião, o erro de proibir o culto propriamente dito. O porquê de, para nós, o culto público e nossa profissão de fé, em outras palavras, a nossa liberdade religiosa estão intimamente ligados. Não adianta dizer, fecham-se os cultos e abre-se para atendimentos individuais. Nós não somos romanistas com confessionário. O culto público para nós é a expressão da nossa fé ao Senhor. Tirar-nos ele é tirar-nos a nossa liberdade religiosa. Mas também, irmãos, permitir o culto, proibindo-o de ser nos domingos, é ainda um golpe contra a nossa fé. Porque Deus entregou o culto para ser o principal meio de santificação do dia do Senhor. Se nós não temos o culto no dia do Senhor, nós estamos tolhidos da santificação desse dia, irmãos. O culto público para nós tem de ser no dia do Senhor. Tem de ser no dia do Senhor. Obviamente, irmãos, que entre nada e uma transmissão de devocional, nós nos esforçaremos para uma transmissão de devocional. Obviamente que entre meras transmissões devocionais em um culto no sábado, no 7º dia, nós nos esforçaremos para o culto no sábado. Mas sabendo, irmãos, que esse não é o ideal e nem pode ser visto nisso uma benevolência do Estado. Não, irmãos. Antes, sabendo que qualquer inteligente, pensando um pouquinho, viria que há possibilidades melhores que condigam com uma nação verdadeiramente democrática, verdadeiramente defensora da liberdade religiosa. Há meios mais salutares e inteligentes de manter esses princípios da liberdade, irmãos. Entendendo isso, irmãos, que há meios e eles não são feitos, nós devemos interpretar isso como uma afronta, um desrespeito à nossa fé, irmãos. Por último, irmãos, concluindo, os ímpios, sabemos que eles vão desprezar. Sabemos que eles não estão nem aí. E até alguns, no que for possível, vão atrapalhar. Lembra? O que Satanás mais quer é extirpar o culto do Senhor da terra. E ele vai e consegue proibir isso. Aí é liberado, né? Como se o Estado devesse ter poder sobre isso. É liberado o culto. Mas não vai ser no dia que ele disse que tem que ser. Vai ser em outro dia. Os ímpios fazerem isso, irmãos, é mais do que esperado. Mas a pergunta é nós, irmãos. E nós, os crentes, quanto tempo ainda nós vamos continuar desprezando o dia do Senhor, irmãos? Quanto tempo ainda nós vamos desprezar o culto ao Senhor, queridos? Quanto tempo ainda, irmãos, tendo uma igreja com 80 membros, nós vamos ter culto sempre com menos de 50, irmãos? Quanto tempo ainda, queridos? Nós precisamos amar o que Deus ama. Ele ama o seu culto. E ele entregou um dia para isso, irmãos. Que não seja, irmãos, penoso para nós fazer isso semana após semana. Que não seja difícil para nós, irmãos, escolher o dilema e a escolha entre o culto e uma praia. Entre o culto e um aniversário. Entre o culto e dormir mais. Que não seja para nós penoso isso, irmãos. Mas que antes, assim quando você ama aquela pessoa que está do seu lado, se você tem alguém do seu lado, e você faz tudo o que você pode para desfrutar da presença dela, se você ama o Senhor, você vai amar o seu santo dia e o seu culto. Um é inseparável do outro. Que, irmãos, novamente, quando nós voltarmos e termos, com a graça do Senhor, o culto devolvido a nós como ele deve ser, que nós não sejamos negligentes nem lenientes com isso, irmãos. Que nós usemos e amemos e façamos exatamente aquilo que o Senhor reprovou no povo de Israel, que se aproximava do seu Shabat com formalismos, ou seja, sem um coração que realmente envolvido naquilo. Que nós desviemos o nosso pé de profanar o Shabat e de cuidar dos nossos próprios interesses num santo dia do Senhor. Que nós chamemos o seu Shabat de deleitoso e de santo o seu dia, digno de honra, e que nós o honremos, não seguindo os nossos caminhos,
nem pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, irmãos, quando nós fizermos isso, nós deleitaremos-nos no Senhor, que Ele nos promete: eu não vou deixar faltar nada. Eu sustentarei vocês, e vocês cavalgarão os altos da terra. Amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque se o Senhor não tivesse estabelecido um dia em 7, e na nova aliança, o primeiro dia da semana, sem dúvida, Pai, sem dúvida a nossa carne não se dedicaria ao teu culto. Sem dúvida, Senhor, e com facilidade nós relativizaremos isso, Senhor. Obrigado porque nós não precisamos fundamentar essa prática, Senhor, em convenções humanas, em um político que estabeleceu na história isso. Não, Senhor, a tua palavra claramente nos mostra a base para nós vivermos isso, os benefícios disso, Senhor. Nos dá um coração que ame, Senhor, o teu santo dia, que ame o teu culto nele. E nos devolve, Senhor. Ó Senhor, ouve a nossa oração, a oração da tua igreja, Pai. Nos devolve o teu culto e nos livra de homens maus e perversos que têm proibido o teu culto, quando claramente há meios melhores de conseguir os bons fins que teoricamente se busca, Senhor. Livra-nos, Pai. Devolve-nos o teu culto. E que quando nós tivermos ele de volta, Senhor, nós não sejamos como desprezadores dele, mas nós possamos, como quem aprendeu e amadureceu, a sermos zelosos por aquilo que o Senhor zela. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.